O bárbaro da estação de Seul. Os guerreiros, eles não nascem prontos, eles são forjados na fornalha da vida. Se tornar um guerreiro é mais do que lutar, é resistir, persistir e nunca desistir. Aiden, ele estava presenciando o seu pai arriscar a vida dele para salvá-lo. Após uma traição da tribo deles, mesmo em desvantagem numérica, ele não tinha preocupações. O seu pai, ele estava se mantendo de pé, esperando que a sua esposa, que era a mãe dele, terminasse o ritual para mandar Aiden para um lugar seguro, para que ele pudesse sobreviver e ver algo além da escuridão. O seu pai, mesmo tendo seu corpo totalmente ferido, sentindo várias dores da marca da guerra, a última palavra dele foi para que seu filho crescesse e ficasse forte. Como um bárbaro, ele deveria morrer em batalha e com honra, e não tem preço morrer como um bárbaro, já que para os bárbaros morrer com honra não tem preço nenhum. Essa foi as últimas palavras de um pai para o filho e de uma mãe para o filho também, para que ele crescesse e ficasse o mais forte possível e não se arrependesse de nada. Tudo começa na Terra. 10 anos no futuro, em algum lugar em Seul, um jovem rapaz de nome Jintei estava sendo perseguido e ameaçado por um valentões. Mesmo naquela situação, ele não temia, e ele acabou mandando os valentões fugirem, já que o seu amigo estava chegando. E um dos valentões, vendo uma pessoa muito fraca e também em desvantagem numérica, falando aquelas besteiras, ele resolveu mostrar e tentar botar Jintei em seu lugar. Só que Jintei não estava mentindo, seu amigo realmente estava chegando. E atravessando a parede, Seundum chegou e derrotou todo mundo ali, e pediu Jintei desculpa por ter demorado, já que ele não saberia o caminho. Jintei e Seundu eram melhores amigos. Jintei, ele era o cérebro e Seundu era o músculo. Era a fusão perfeita, por isso a amizade dos dois era tão verdadeira. Quando chegou em casa, Seundu estava muito triste. Seu avô notou que ele estava muito triste, já que ele comia o dobro da comida que ele está comendo. Ele não está comendo tanto. Para animá-lo, seu avô disse que um clube de boxe estava doido para tê-los com eles. Porém, Aiden, que adotou o nome de Seundu, não se sentia orgulhoso em disputar com pessoas normais. Desde quando seu avô adotou ele, quando ele estava numa estação de trem, ele tentou se encaixar no mundo humano. Entretanto, ele era muito forte para o humano normal. Ele acabou quebrando todos os recordes, mesmo ainda sendo uma criança. E por isso ele não se sentia muito confortável. E deixando seus pensamentos o levar, o seu avô viu uma notícia na TV. Uma criatura estranha acabou matando centenas de pessoas. E Seundu, ao ver aquele monstro, ele percebeu que aquele monstro era do mundo dele. E depois de anos, pela primeira vez ele sentiu uma sensação de êxtase, fazendo com que Seundu chamasse o seu amigo Jintei para ambos irem até onde aquela criatura apareceu. Devido ao teor mítico daquela situação, muitas pessoas acabaram sendo atraídas para ela. E conversa vem, conversa vai, uma esfera apareceu dizendo que o número de pessoas cumpriu o requisito e disse que todos que estavam nisso seriam mandados para o tutorial e eles precisariam concluir esse tutorial para entrar no planeta chamado Nova. Era muito simples: derrote um Goblin, ganhe uma moeda e você será permitido entrar naquele planeta. Depois de 10 anos se segurando, essa foi a primeira vez que Aiden pôde se sentir como um bárbaro. Sobrevivência no jogo como bárbaro. Aquela frase, devemos unir o útil ao agradável, era uma coisa que seria muito bem utilizada pelo nosso protagonista. Desde quando ele era jovem, ele sempre vivia em hospitais. Os médicos não tinham um diagnóstico para ele. Como ele não tinha respostas para o seu caso, para que ele não pudesse enlouquecer no hospital, ele ficava o tempo todo jogando jogos, porque isso ajudava ele a passar seu tempo. Geralmente, quando você tem muito acesso a algo muito fácil, aquilo acaba virando um prazo de validade. Então ele começou a se enjoar de jogar jogos. Os jogos não tinham mais aquele impacto muito forte nele. Como ele jogava muitos jogos, ele acabou virando um expert em jogos. E ele acabou percebendo que os desenvolvedores dos jogos não estavam mais querendo fazer um jogo mais coeso para eles. Eles literalmente estavam fazendo um copia e cola dos outros jogos. Não tinha mais enredo nos jogos. Passando pelos lados obscuros da internet, ele acabou achando um jogo que chamou a atenção. Dungeon & Stone. Era um RPG. O gráfico não era nada comparado aos gráficos atuais e o idioma do jogo era só inglês. Só que a pessoa que está na chuva é para se molhar e nosso prota resolveu dar uma chance para aquele jogo. Mesmo que a jogabilidade seja bem simples, o mesmo nem percebeu que ficou jogando a tarde toda, já era noite. Ele acabou pensando, ou esse jogo é um lixo total, ou ele é muito bom por ter me deixado a noite toda jogando ele. Com que ele entendesse mais um pouco sobre esse jogo, se realmente foi isso ou não foi. Uma coisa que ele percebeu é que o jogo era muito difícil. Se você morresse, você retornava ao zero. Como ele era fascinado em zerar jogos, ele aceitou esse desafio. O mesmo acabou se viciando no jogo, ao ponto de jogar após sair do hospital, quando ele fazia seu trabalho de meio período, até quando ele voltou para a faculdade, ele sempre jogava. E sempre ele retornava do início, morrendo e retornando do início. Porém a sorte acabou sorrindo para ele. Depois de 9 anos, 9 longos anos, ele finalmente chegou no boss final, na sala do vazio. Ele já imaginou como o boss seria. E ele percebeu que o jogo estava ficando em coreano. E ele passou anos aprendendo inglês só para poder jogar o jogo. E agora o jogo estava em coreano. E não foi só isso que ele percebeu, uma luz muito forte estava vindo do seu monitor. Ele achou que tinha desmaiado por causa da luz, mas na verdade ele acabou entrando dentro do jogo, ele acabou sendo puxado para a tela.
E no meio daquela tontura que ele estava, porque ele tinha esses problemas de saúde dele, uma voz marcante e muito poderosa estava falando que todos ali virariam guerreiros hoje. Foi aí que ele percebeu que seu corpo estava jovem e musculoso. Parecia muito com o seu campeão bárbaro que ele jogava. Pelo que ele notou, todos os jovens estavam no início para iniciar a iniciação do jogo, para que eles pudessem adentrar na torre. Então eles teriam que escolher suas armas. Mesmo aquela situação sendo bem maluca, ele se manteve muito calmo. Só que tinha uma pessoa do lado dele que também foi parar dentro do game. E essa pessoa estava totalmente histérica. E o chefe da tribo veio até essa pessoa e pensou que ele tinha sido possuído por algum espírito da covardia. E resolveu matar já na frente do nosso protagonista, já que os bárbaros não podem demonstrar nenhum sinal de fraqueza. E ele perguntou se o nosso protagonista também estava possuído. O nosso protagonista ficou com o cu na mão e ficou na dele. Ele percebeu que ele não poderia demonstrar nenhum sinal de fraqueza, mas ele não sabia o nome dele. Então ele esperou o chefe da tribo chamar vários nomes até alguém não dar um passo para frente, para que ele desse o passo para frente. Foi assim que ele descobriu que o nome dele era Gentel Bior. Nosso protagonista, o Bior, ele não sabe como ele foi parar dentro de Dungeon Endstone, mas ele sabe uma forma de voltar. Era só ele finalizar o abismo. O cavaleiro inesperadamente forte na arena dos elfos. Essa história começa quando um guerreiro e sua superior acabaram sendo emboscados por um grupo de orcs. Mesmo naquela situação difícil, ambos se manteram firmes perante aquela ameaça brutal. O guerreiro sem nome, que confiava muito em Aspen, que era sua superior em hierarquia, acabou ficando na retaguarda para que ela pudesse abrir o portão para que eles pudessem adentrar na base. Mas, no meio daquele corre-corre, Midan quase foi atingido covardemente pelos orcs. Como superior, a pessoa precisa ir na linha de frente. Então, vendo isso, Aspen, ela acabou sendo atingida pelaquela sentença de morte que seria para Midan. Vendo que os orcs poderiam utilizar daquilo para tentar emboscá-los, eles resolveram recuar. Midan, vendo que Aspen precisava muito urgentemente de médico, e ele acabou indo contra a natureza. Utilizando um pouco da sua força, ele acabou indo para cima dos orcs e acabou usando um canhão como uma arma, fazendo com que os orcs recuassem de medo, pensando que eles teriam algum exército ali dentro que pudesse contê-los. Mas aquilo só acabou evitando o inevitável, fazendo com que Midan percebesse que Aspen estava sangrando muito e ela poderia morrer se ela não tivesse cuidados médicos. Então o mesmo resolveu ir para tudo ou nada. Só que quando ele saiu para fora para tentar livrar o máximo possível dos orcs para que Aspen pudesse fugir, ele acabou percebendo que no céu havia ficado escuro. E um disco voador muito enorme que eles nunca presenciaram em sua vida veio perante o seu rosto. Tanto Midan, quanto Aspen, quanto os orcs acabaram sendo sugados para cima e acabaram entrando dentro desse disco voador. Logo Midan percebeu quem foram os seus sequestradores. O mesmo acabou percebendo que os elfos acabaram sequestrando eles no meio daquele embate. E ele foi forçadamente levado para uma arena de Coliseu. Recebendo as últimas mensagens do que ia acontecer ali, ele percebeu que agora ele seria usado como uma espécie de atração para uma elite dos elfos. Então Midan, ele sabe muito bem como sobreviver em situações difíceis, e ele percebe que ele terá que sobreviver o máximo possível ali para conseguir achar Aspen e conseguir um jeito de sair dali, daquela diversão que não tem graça nenhuma. Começando no novo mundo com gente primitivas. Esse foi um dia cheio de surpresas para Shen Li. Primeiro ele acordou num lugar estranho com pessoas estranhas. Aquelas pessoas eram muito loucas, até que apareceu uma tela de sistema para ele dizendo que ele precisava sobreviver. Vendo essa tela de sistema, ele se recobrou do que aconteceu mais cedo. Shen, ele se lembrou, ele era um guarda-costa e ele estava acompanhando a sua cliente. Só que após ele cochilar, ele acabou acordando nesse mundo. Quando ele acordou, apareceram várias pessoas estranhas perto dele. Essas pessoas estavam falando uma língua estranha. E apareceu uma tela de sistema para ele dizendo que ele precisava sobreviver a desses homens primitivos por 12 horas. No começo ele achou que aquilo ali seria brincadeira de criança, já que ele era um corredor. Mas aqueles primitivos começaram a lançar lanças nele. Isso fez com que ele acabasse se descuidando e acabando sendo nocauteado por um deles. Graças a esse tempo que ele ficou desacordado, a sua missão foi concluída. Isso deu para ele algumas vantagens. Agora ele poderia evoluir. E a sua primeira evolução foi uma habilidade na qual ele poderia falar qualquer língua. Então agora ele poderia entender os primitivos. Ele também ganhou uma habilidade de terreno, que faz marcações até os limites onde ele puder ir. Então ele vai conseguir meio que mapear aquele lugar. E na sorte ele ganhou um machado também, que veio junto com seu inventário. E ele poderia também evoluir seu corpo, fisicamente e mentalmente. Após terminar essa missão, ele já recebeu outra missão, que era domar os primitivos. Como ele era do mundo moderno, ele tentou passar uma conversa mais coesa para eles. Mas aqueles primitivos não entenderam nada, eles só queriam ir na base da força. Shen até tentou lutar com o líder deles, só que os primitivos eram espertos demais. E assim que o líder começou a cair, eles decidiram atacar em grupo. Tudo que Shen pôde fazer era vazar daquele lugar. Depois de quase morrer, ele pensou que os primitivos finalmente tinham desistido dele. Mas na verdade, uma espécie de leopardo desconhecido apareceu e tentou devorá-lo. Lógico, depois de se livrar dos primitivos, ele não queria ter aquele fim trágico, fazendo com que Shen literalmente lutasse pela sua vida. E depois de uma perseguição implacável daquele leopardo, Shen finalmente conseguiu se livrar dele também.
Então ele decidiu usar isso ao seu favor, fingindo que ele era o fodão para os primitivos, para que eles vissem nele como um protetor. Como ele era muito bom de lábia, os primitivos acreditaram na sua mentira, e ele conseguiu concluir sua missão. E os primitivos o nomearam como líder da tribo, já que acharam que ele era o mais forte de todos. Shin, ele pensa, se ele concluir todas as missões daquele mundo, talvez ele poderá retornar para o seu mundo, antes que ele morra nessa selva sem lei. Minha vida de funcionário público renascida no mundo estranho. Há muito tempo atrás, o Rei Demônio iniciou a sua invasão. Com a sua força avassaladora e a sua maldade surreal, ele conquistou todo mundo. Os humanos presenciaram o medo e o desespero, mas o Rei Demônio cometeu o maior erro da sua vida. Ele atacou a única vila que não deveria ter atacado, a vila daquela tribo. Anos depois desse acontecimento, 3 jovens estão frente a frente com um dragão. Mas eles não estão com medo do dragão. Na verdade, eles estão tirando pedra, papel e tesoura para ver quem vai matar o dragão. Ben Burgblade, ele reencarnou nesse mundo. Tudo que ele queria era ter uma vida tranquila. Só que ele nasceu naquela vila, onde os guerreiros vivem o máximo possível da sua vida, matando monstros por diversão. Mas ele não queria essa vida. Após terminar aquele passeio com seus irmãos, ele resolveu ir até o seu pai, que era o chefe da vila, e pedir para o seu pai para ele ir para a capital imperial. Só que o seu pai não deixou ele ir, já que a sua vila ela era protetora da humanidade. O seu pai fala que Den ele era muito forte para ficar brincando de aventureiro. Como ele pediu com educação e não funcionou, Den resolveu ir numa caverna cheia de monstros. Mas enquanto ele estava lutando contra os monstros, o seu pai, vendo a sua ambição de sair da vila, o seu pai decidiu arrumar uma reunião às pressas com os anciões para colocar Den como novo chefe da vila, já que para você virar chefe, você precisa ser o mais forte de todos. Mesmo Den sendo o mais novo dos 4 filhos, e além dele ter a super força da família, ele podia usar magias extremamente fortes. Den ele era tão forte que com 12 anos ele já conseguia matar dragões. Mesmo ele ainda não conseguindo bater de frente com seus irmãos mais velhos, em breve ele vai conseguir superá-lo. Mas enquanto seu pai estava falando isso, Den ele já havia fugido da vila e deixando para trás vários monstros, como uma garantia, já que ele pegou o dinheiro do cofre da família. E o seu pai, para testá-lo, resolveu mandar seus irmãos atrás dele. Den sabia os pontos fracos e fortes dos seus irmãos, e ele também sabia que seria impossível ele sair de lá sem um bom plano. Ele só estava fazendo isso porque ele precisava cumprir uma promessa na sua vida passada. Uma promessa de viver uma vida tranquila, mas a vida dele não vai ser tranquila.